Bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, povo bonito. Como é que vocês estão? Essa câmera minha parece tá meio torta, esse celular. Bora entrando. Bom dia de Orlando. Bom dia, Orlando. Quantas horas é em Orlando agora, hein? Tá com 1 hora, 2 horas de diferença? Como é que tá? Portugal. Estamos muito internacionais. Ai, muito bom. Muito bom, muito bom. Tô esperando aqui meu computador ligar. Vou colocar uma musiquinha aqui. Enquanto vocês vão entrando. Façam todos um excepcional dia. Portugal já são 1h15. Gente, eu vou falar pra vocês, essa viagem que a gente fez, que loucura. Até a Bela falava assim, mamãe, que loucura. Ela falava assim, mamãe, quando aqui era de dia, lá era de noite. Que loucura, mamãe. Eu falei, loucura, Bela. Loucura, loucura. Obrigada, Maura. Obrigada. No Japão, 9h15. Pois é. Mas... Um minutinho, gente, que eu tô... Demora. Alguém perguntou, demora uns dias pra voltar ao normal? Demora. Demora tanto aqui quanto lá. Demora lá, eu tive mais dificuldade, eu acho, não sei, a minha dificuldade ela é diferente, sabe? Lá eu fico muito no horário, daqui, e aqui eu parece que eu tô bem deslocada, assim, eu me sinto bem, o Pablo não, no mesmo dia ele já sai, já vai trabalhar, já vai visitar a obra, já vai resolver problema. Eu demoro 1 semana para voltar ao normal. 1 semana para voltar ao normal, gente. Para mim é bem desafiador. E antes eu me cobrava muito. De ter que ser, por exemplo, igual a ele, sabe? Ou, enfim, de ter que ser assim, não. Cheguei no outro dia, já tem que estar funcionando bem, já tem que estar a 1000 por hora, e aí falei, calma, eu não sou assim. Olha, a Maura nunca teve. Então, vai muito de organismo para organismo, né? Hoje é aniversário da Amanda, parabéns, Amanda. Que o Senhor te abençoe de forma extraordinária, tá? Na verdade, você já é abençoada. Que você acesse essas bênçãos do Senhor nesse dia. Gente, vamos compartilhar a live? Fiquei aí, eu acho que 3 semanas sem fazer, né? Falei assim, não, quando eu voltar, eu vou organizar. Eu tô pensando em organizar alguma coisa pra repor essas lives. Nós melancólicos precisamos de tempo, precisamos. E se aceitar, e aceitar o jeito que você é, e tá tudo bem, é o melhor caminho, sabe? Vamos compartilhar a live? Vai aí no aviãozinho, compartilha essa live. Pelo menos 5 pessoas, manda aí essa live. Vai compartilhando, vai mandando. Vamos abençoar muitas pessoas no dia de hoje. O que mais gostou dessa viagem, Carol? O que eu mais gostei foi
de observar o quanto ter uma cultura forte é algo valioso, sabe? Então, a cultura deles é muito diferente da nossa. A forma de tratar uns aos outros, a educação, o respeito, a higiene dos lugares, é algo assim, é algo que me deixou bem impactada, sabe? É algo que me deixou assim, como um povo mesmo. Eu fiquei muito pensativa de como a gente pode mudar a cultura de um povo, sabe? Sei que não é algo que acontece do dia para a noite, eu sei que não é algo fácil de ser mudado, mas é algo que a gente pode começar. Não para ser igual às outras culturas, mas de aprender com outras culturas, de aprender com a experiência dos outros, né? E é muito lindo de ver o quanto, né, no Japão eles são respeitosos. Gente, que povo polido. Meu pai da glória, é encantador. E aí você vai para a China o povo já tá bem estressado. Pablo disse que o chinês de hoje em dia é um chinês ansioso. E de fato, eles fumam muito, sabe? Eles, assim, o jeito de conversar deles, parece que eles estão brigando. Mas o intérprete que estava com a gente disse que não, que é o jeito de conversar. Mas você vê que é um povo ansioso. E a Coreia ela é muito parecida com o Japão, porque eles estiveram sob o domínio do Japão por 30 anos. Recente, né? Recente, eu não sei exatamente há quanto tempo atrás. E então eles têm muito da cultura japonesa, mas eles já são um povo um pouco mais moderno, vamos dizer assim. Então eles têm um pouquinho ali de... não tem tanta polidez igual o japonês. Mas enfim, é inspiração. E é engraçado porque você pega automático até o jeito que eles cumprimentam, né? De se abaixar assim. E aí, durante a viagem toda, a gente estava fazendo isso e sem perceber. O tanto que... Não, é muito interessante, assim, no voo que a gente pegou dentro do Japão, não me lembro exatamente. Só contar essa parte aí, a gente já começa a compartilhar o que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que a maior diferença, assim, que a gente percebeu é dentro dos voos. Dentro do voo para o Japão, ou do Japão para a China, não me lembro exatamente, acho que é para o Japão. É um silêncio. Dentro do Japão eu peguei um voo interno, é isso que eu queria lembrar. Dentro do Japão a gente pegou um voo doméstico. Gente, que silêncio. O povo embarca rápido, o povo desembarca rápido, o povo pega mala rápido e aquele silêncio, ninguém encosta em ninguém. Coisa mais linda do mundo. A hora que a gente embarcou pra China, o negócio já começou a mudar. A hora que foi pegar as bagagens, eu fiquei de longe, né, vendo o Pablo pegar as bagagens. Eu pensei se eles vão montar em cima do Pablo. Porque eram umas senhoras menorzinhas que ele, assim, sabe? Um povo mais baixo. E elas foram montuando em cima dele. Uma loucura. E dentro do voo também, um povo mais agitado e tal. Indo pra Coreia, a mesma coisa. Um silêncio absoluto dentro do voo. E voltando pro Brasil. O pessoal não calou a boca um segundo dentro do voo. Foi uma loucura. Falei, não, tá explicado por que o povo... A forma que o povo enxerga a gente mesmo. Eles começaram a beber e, assim, não fizeram silêncio um segundo dentro do... Fizeram assim, depois que a gente reclamou, né? Eu reclamei. Falei, gente, não dá? Começaram a beber, assim, perto do lounge que tinha lá. E
Triste, viu? Mas enfim, depois de conversar nada com nada, vamos compartilhar aqui o que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Essa live é onde a gente compartilha sobre coisas para nos edificar, experiências que me edificam, que a minha intenção é que possa também abençoar a vida de vocês. E, enfim, a gente ficou aí, algumas pessoas, parece que tem alguém novo aqui na live que nunca tinha assistido antes. Seja bem-vindo, quem está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E essa série de lives que eu faço toda semana, eu não fiz as últimas 3 semanas por causa dessa viagem. Eu tenho uma turma boa. Sejam bem-vindos. O nome dessas lives, a gente faz toda semana uma live e chama Lugar Secreto. E o meu objetivo é que haja um lugar de cura, haja um lugar de acolhimento, haja um lugar de compartilhar de uma palavra que edifica, que transforma. Eu gosto muito de falar que eu amo uma das formas da sabedoria, que é aprender com a experiência dos outros, que é aprender com a história de vida das outras pessoas. Então, que esse seja um lugar para a gente compartilhar isso. E eu queria compartilhar hoje com vocês um tema sobre crise. Como resistir na crise. Como sobreviver na crise. Eu queria trazer alguns tópicos para vocês. Por quê? Todo mundo entra em estado de crise pelo menos alguma vez na vida. Ou porque as coisas não saíram conforme o planejado. Suas lives trazem sempre resposta. Amém. Glória a Deus por isso. Ou porque, os planos feitos não foram alcançados, ou porque alguma tempestade veio sobre a sua vida e desestruturou talvez as suas finanças, talvez o seu casamento, a sua família, o seu relacionamento com seus filhos. Então, se você já passou, eu queria que você olhasse para essa circunstância nesse momento. Se você tem passado, eu queria que aqui tivesse uma palavra que de alguma forma possa te ajudar. Crise é o meu momento. Eu estou assim. Uma palavra que talvez possa te direcionar. E passaremos por crises. Ainda mais se você é uma pessoa que se desafia a fazer coisas novas, que anseia crescer, que anseia avançar. Com certeza você vai passar por desafios. E diante desse cenário, se você estiver preparado, se você estiver preparada, ou minimamente, ou com mínimo entendimento, isso com certeza vai te ajudar a passar de forma mais leve, a passar de forma mais tranquila por esse processo. Então, como nós podemos sobreviver à crise? Como nós podemos resistir à crise? E eis aqui alguém que fala com autoridade de causa, porque a minha vida ela tem grandes desafios, Eu já passei por grandes desafios e não são fáceis, não foram fáceis, mas o Senhor tem me ensinado. Crise financeira, qual tipo de crise? Qualquer tipo de crise. A crise aonde você se encaixa. A crise aonde você já passou ou você está passando, mas crise financeira, crise no relacionamento, crise, qualquer tipo de situação que de alguma forma te desestabilize, Que desestabilize o seu emocional, porque todos os problemas que nós enfrentamos, eles vão desestabilizar o nosso emocional de alguma forma. Por isso a importância de desenvolver um emocional forte, maduro,
Só que não tem como o emocional andar sozinho. Ele tem que estar alinhado com o nosso espírito e com o nosso corpo. Crise na saúde do meu esposo, luto. Tem coisas que acontecem por consequência das nossas escolhas, consequência dos nossos atos, mas tem coisas que são intempestivas, que são circunstâncias da vida, que nós não temos governo e nem controle por elas, né? Crise com o sistema brasileiro, crise que nós passamos no nosso país, né? Aqui no começo da live eu falei um pouco sobre a questão da cultura, do que eu vi, né, nessa viagem, da cultura diferente ali dos japoneses, dos chineses, dos coreanos. E de fato, eu olhei para o nosso país e falei assim, como a gente pode mudar isso? Como que a gente pode começar a mudar isso? E, enfim, isso é algo que acomete a todos nós, todos como nação. Crise de identidade, enfim, são N possibilidades de crise. Então eu quero trazer algumas dicas para vocês e algumas dicas pautadas na palavra, para que você possa passar por essa fase mais fortalecido e mais fortalecida, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, eu quero trazer uma referência bíblica, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33, que é manter a fé firme, que é se manter fortalecido na fé. Primeiro ponto, manter-se fortalecido na fé. A fé, ela precisa ser exercida, ela precisa ser praticada. Não vai ser assim, ó, de uma hora para outra você vai ter uma fé inabalável. Quanto mais você pratica a sua fé, mais a sua fé se torna inabalável. Quanto menos você exercita, quanto mais você se entrega à descrença, se entrega ao desânimo, a sua fé, mais da sua fé será minada. Então a nossa fé, ela precisa ser fortalecida. Então fortalecer a nossa fé é um ponto importantíssimo. No mundo tereis aflições, fato, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aonde nós devemos colocar a nossa fé? Naquele que fez todas as coisas. Porque quando você tem fé, você sabe que há um Deus soberano. Isso já me sustentou em várias circunstâncias. Em circunstâncias muito dolorosas, de crises que eu passei com vários dos meus filhos ainda muito pequenos, ou ainda no ventre, ou 3 dias após nascer, né? Quem me acompanha há um tempo já sabe de algumas situações muito desafiadoras que nós passamos com as crianças, né? Eu tive um descolamento que eu quase perdi o Lorenzo, o Benjamin, a gente teve um diagnóstico que o abdômen dele não se desenvolvia adequadamente dentro do ventre. Depois o Benjamin ficou na UTI por 3 dias por causa de uma infecção que ele pegou, mas foi muito severa, foi muito... veio de uma vez assim, sabe? Ele tinha 2 aninhos e, enfim, a gente ficou bem apavorado assim com aquela situação. Depois com a Bela também tive um descolamento com o Miguel, né? O Miguel com 3 dias nós fomos pro pronto-socorro com o Miguel desfalecido nos meus braços. Não vou chorar. Com o Miguel desfalecido nos meus braços, né? Desmaiado mesmo, assim, um bebezinho desse tamanho, de 3 dias. A Bela caiu da cama com 45 dias de vida. Eu também tive um descolamento dela bem severo. Enfim, aqui eu tô falando da parte dos meus filhos, tem outra parte da minha vida que eu me deparo com muitos desafios, e quem nos acompanha a nossa vida pública sabe. Então, quando a gente está passando por esses momentos,
É muito fácil questionar a Deus do porquê. Por que eu, Senhor? É natural, na verdade. Mas esse exercício, e não há nada de errado. Você ter esse relacionamento com Deus, você falar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sabe? Você se perguntar por que isso está acontecendo. Eu creio que no momento da dor é necessário que saia tudo aquilo que está dentro de nós, que haja um ato de desabafar, sabe? De realmente permitir que saia tudo aquilo que está sufocando. Mas, se você vai só por esse caminho, o seu coração, ele começa a ficar endurecido, enrijecido. E você começa a se tornar uma pessoa carregada de mágoa, de angústia, uma pessoa pesada. Então, eu tenho autoridade de causa para te dizer que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é, no meio da dor, render sacrifícios de gratidão. E no meio da dor, exercitar a sua fé. No meio da crise, fortalecer a sua fé. A fé, ela precisa ser treinada. Então, eu lembro de uma das situações, acho que do Miguel, que foi assim, não sei, do Miguel da Bela, não sei qual foi pior, mas assim, todos foram assustadores, né? Mas eu lembro pontualmente do Miguel que eu entrei em estado de desespero. E aí o Pablo falou assim pra mim, eu honro muito a vida do Pablo, porque o Pablo, ele é a minha base, sabe? Ele é aquele que me sustenta no momento do desespero. É muito bom saber ter alguém assim, alguém que você pode realmente se apoiar. E nesses momentos tão desafiadores, ele sempre trazia uma palavra muito sábia e muito madura para me direcionar, para fortalecer a minha fé. E nesse momento com o Miguel, teve um dia que ele falou assim, eu quero que você, Carol, ele vai passar a noite aqui na UTI, na primeira noite, né, que ele ficou na UTI. E eu quero que você pense o seguinte, pense que você tá pagando a melhor babá que tem para você ter uma noite de sono. Tinha 3 noites, 4 noites que eu não dormia direito, né? Pense que você tá pagando a melhor babá, Carol, para ter uma noite de sono, e pense que ele tá no melhor lugar do mundo, que ele vai ser bem assistido, e começou a exercitar a minha fé. E agora eu quero que você visualize o Miguel adulto, o Miguel com a sua esposa, e eu comecei a visualizar, e de fato eu vi, aí eu até brinquei, né? Eu falei assim, a esposa dele tem um cabelo na cintura, cabelo grandão na cintura, e eu vi que aquele exercício de visualização, de praticar a minha fé, para fortalecer a minha fé, né? Um exercício que fortaleceu a minha fé e me fez passar por esses momentos de vale com mais tranquilidade. Carol, significa que se eu exercito a minha fé, algo de ruim não vai acontecer? Não, porque nós não temos o controle, o domínio sobre certas circunstâncias. Sim, há circunstâncias que estão sobre o governo das nossas mãos, mas sobre certas circunstâncias que nos acometem, não. Só que se você fortalece a sua fé, se você estrutura a sua fé, você vai passar por esses estágios da vida mais consciente. E talvez o seu estado de sobriedade, dependendo da sua crise, do que for a sua crise, pode determinar completamente o resultado dessa crise, a forma que você vai sair dessa crise, quando você vai sair dessa crise. Entendem o que eu quero dizer? Se você se permite ser sucumbido pela adversidade, você está entregue à vida, né? Agora, quando você
fortalece a sua fé. Quando você exercita a sua fé, você está exercitando a virtude da fortaleza. Você está se tornando uma fortaleza. Aonde talvez, ou em outras circunstâncias, você vai estar bem mais maduro, bem mais madura para viver essa experiência, ou viver uma experiência parecida. E você vai passar pelo vale, você vai passar pela tempestade de uma forma bem mais tranquila. Sabe algo que eu gosto de exercitar e treinar na minha mente, e que eu creio assim, que foi algo que me fortaleceu muito? Foi pensar que, por mais que eu não compreenda, que a situação que eu estou passando tá me acometendo uma situação, por mais que eu não compreenda o porquê, ou para onde isso vai me levar, por mais que a dor seja muito grande, a partir do momento que eu exercito a minha fé a tal ponto de proclamar, de declarar: Senhor, eu creio que o Senhor é soberano, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, e eu sou essa pessoa. Então todas as coisas cooperam para o meu bem, porque o meu coração está alinhado com o seu. Então, por mais que diante desse cenário eu não consiga compreender, um dia ele vai fazer sentido. Um dia esse cenário vai fazer sentido. Um dia essa circunstância que eu estou vivendo, sabe? Eu queria que você imaginasse que a nossa vida é como um grande quebra-cabeça. É como um grande quebra-cabeça onde você vai montando várias peças. E muitas peças são muito fáceis de serem montadas. Quem já montou um quebra-cabeça sabe, um quebra-cabeça grande, tem peças que são fáceis de serem identificadas, que você monta com facilidade, fazem parte do desenho. Muita coisa na nossa vida é assim. Mas tem algumas peças que elas são tão difíceis, que você olha para aquela peça e você fala assim: meu Deus, para que serve isso daqui? Que peça é essa? Onde eu vou colocar esse negócio? E você pode ter duas atitudes diante disso. Ou ficar reclamando daquela peça. Meu Deus, não acho lugar dessa peça. Ou pegar ela e deixar ela de lado e falar assim: eu te aceito no quebra-cabeça. Eu te aceito no quebra-cabeça, você vai se encaixar aqui. Em algum momento, em algum lugar, você vai ser essencial. Agora eu não consigo te identificar aqui, mas em algum momento você vai ser essencial e eu te aceito. Isso é esse processo de exercitar a fé. Em algum momento, a maturidade que você está exercendo, que você está trabalhando, ela vai fazer muito sentido. Ela vai fazer muito sentido. E assim como essa pecinha de quebra-cabeça. Meu Deus, já foi 30 minutos, gente. Vamos ver se eu vou conseguir falar todos hoje. Essa pecinha de quebra-cabeça, ela vai fazer sentido. Você vai encaixar ela. E aí já não vai doer tanto mais. E você vai olhar e você vai falar: ah, te achei, bendita. É aqui. A nossa vida é como peças de quebra-cabeça. Se você encara com fé, com gratidão, por mais que doa, a perspectiva da vida se torna outra. Agora, se você encara os desafios murmurando, reclamando. Ontem nós tivemos uma experiência tão legal. Toda semana na escola nós trabalhamos uma virtude ou um princípio com as crianças. E essa semana, na Kindle Celebration, em todas as nossas escolas, tanto aqui de Alphaville, quanto a de Goiânia, a de Orlando, nós trabalhamos o mesmo princípio, que foi o da solidariedade. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha no culto, que é segunda-feira. Primeira coisa que a gente faz com eles, tem culto das crianças com as famílias, antes da aula começar. E aí, a gente vai passar o restante da semana toda trabalhando isso com eles, falando, incentivando os pais a fazerem um devocional em casa e compartilharem, ensinarem,
dentro de sala de aula, os professores vão trabalhar esses princípios. E na segunda o Pablo fez essa proposta. Ele falou assim, essa semana nós vamos, crianças, vocês vão separar um brinquedo em bom estado, um brinquedo que você talvez não brinque mais, mas um brinquedo bom. E nós vamos achar uma instituição aqui perto, nós vamos lá fazer essa doação. E aí nós fizemos isso ontem e nós fomos lá levar. E nós conhecemos essa instituição e foi muito interessante, sabe? É uma instituição muito legal que eles construíram casas mesmo, então as crianças tem 2 casas, uma para as crianças menores e uma para as crianças maiores. E a casa das crianças menores nós não entramos, né, para não invadir a privacidade deles, e nós só passamos por fora e ouvimos o trabalho, né, a história do trabalho que eles têm feito. Na casa dos maiores, dos adolescentes, os adolescentes quiseram nos receber. Então a gente entrou dentro da casa deles, eles conversaram conosco e um adolescente ele falou algo pra gente, né? Ele falou assim, a gente perguntou, né, que conselho você gostaria de dar para os nossos filhos, né, para as nossas crianças que estão aqui hoje. E aí ele falou o seguinte, aqui eu sou muito bem assistido, eu tenho meus irmãos comigo, eu sou bem amparado, mas ainda assim me falta um lar, me falta algo. Então eu queria dizer algo para vocês, sejam gratos. Sejam gratos, ele deu esse conselho para as crianças. Sejam gratos por tudo, por aquilo que vocês têm, pela vida dos seus pais. E eu tenho certeza, se para nós adultos que estávamos ali foi forte ouvir a história dele e ouvir esse conselho, eu imagino para as crianças a sementinha que foi plantada, né? Então, sermos gratos pelas nossas adversidades, sermos gratos pelas nossas dores, sermos gratos pelos desafios. Senhor, eu não compreendo por que eu estou passando isso, mas eu entendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é bom e que uma hora vai fazer sentido. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Uma hora vai fazer sentido. Enquanto isso, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. E eu falo do Senhor aqui porque Ele é o meu estilo de vida. Não é sobre religião, não é sobre uma denominação, mas é sobre um estilo de vida. Ser cristã, para mim, não é a minha religião, é o meu estilo de vida. É o que fundamenta tudo. Tudo vem disso para mim. Essa é a minha escolha de vida. E eu não sei, talvez você não tenha a mesma fé que eu, né? E eu quero te dizer isso. Se você não tem a mesma fé que eu, você não precisa ter. Pratique a sua fé de alguma forma. Fortaleça a sua fé de alguma forma, né? Fortaleça a sua fé. Treine a sua fé. Não entre em... né? Eu vejo que talvez com o nosso país é muito fácil entrarmos em um desânimo total. Entrarmos em um desânimo total de descrença, de desânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nos diz isso. Eu venci o mundo e você vai ter aflições. Glória a Deus, Douglas. Vamos passar para o segundo ponto. Eu não vou conseguir compartilhar todos nessa live, então eu vou compartilhar o restante na próxima. Segundo ponto. Ande sempre com mais um. Ande sempre com mais um. Lá em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: melhor é serem 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. É fundamental compartilhar a nossa dor.
compartilhar a nossa dor com pessoas que a gente confia, compartilhar nossas dores com familiares, compartilhar as nossas dores com amigos, pessoas de confiança, compartilhar as nossas dores talvez num âmbito da igreja que você frequenta, compartilhar as nossas dores com profissionais da área da saúde, né? É fundamental, porque a partir do momento que você coloca pra fora tudo aquilo que você tá vivendo, tudo aquilo que você tá sentindo, tudo aquilo que você está te angustiando. Eu faço terapia, gente. E é muito interessante porque tem dias antes de ir pra terapia que eu não quero ir. Que eu tô, sei lá, eu tô tão angustiada, o negócio não tá legal e eu não quero ir. Falar, ai meu Deus, eu não quero ir. E aí, ó, Simone, eu não tenho ninguém. Simone, ó, pra mim, vamos falar de amiga pra amiga, tá? Pra mim, não é fácil eu me abrir com qualquer pessoa. Não é fácil eu me abrir com qualquer pessoa por causa da minha vida. Eu tenho uma vida pública. Então você não vai me ver eu me abrindo os meus problemas com qualquer pessoa. Eu tenho pessoas X que eu posso compartilhar. E na verdade a vida de todo mundo deveria ser assim, né? A gente não deveria abrir os nossos problemas para todos e quaisquer pessoas. E aí comecei a fazer a terapia. E a terapeuta ela sempre falou assim pra mim: aqui é o seu espaço. Aqui você pode falar o que você quiser. Ó, terapeuta aqui, meninas, tem alguma terapeuta aí? Aqui você pode falar o que você quiser. Aqui você pode, é o seu espaço, né? Não se sinta acanhada aqui, não se sinta. E à medida que você vai fazendo, você vai criando liberdade, você vai criando confiança, um vínculo de confiança vai sendo estabelecido. É importante procurar pessoas que tenham pelo menos o mesmo os princípios que você, para você não receber, né, às vezes umas instruções um pouco tortas, erradas. Então é importante, que eu já vi muito disso, muito terapeuta que dá conselho muito torto, que vai contra o princípio daquilo que a pessoa acredita. E, enfim, eu comecei a fazer esse processo. Eu já fiz há um tempo atrás, depois eu parei, agora eu voltei, há um tempo também, já faz um tempinho que eu voltei. E como é bom, porque quando eu saio de lá, eu saio até mais leve. Toda vez ela me pergunta, como é que você se sente agora? Eu falo, eu saio até mais leve. Melhor terapeuta é Jesus, sem sombra de dúvidas. Só que, sabe, você colocar talvez num ângulo que tipo assim, tem que tomar cuidado, porque se você coloca num lugar onde assim, não, só Jesus, você traz um peso muito grande sobre pessoas que têm passado por dores, que têm passado por crises, sabe? O viver em unidade em igreja, e aí quando eu falo igreja eu não estou falando de prédios, eu estou falando pessoas, porque nós somos a igreja. Viver em unidade, em comunhão, gera cura. Então, a partir do momento que você compartilha com outra pessoa, a partir do momento que você se abre com outra pessoa, isso gera cura. Então, não entrem por esse caminho religioso, né? Não estou falando que a fala da pessoa quer dizer isso, mas não entre por esse caminho religioso, porque às vezes, dependendo da crise que a pessoa está passando, ela não consegue nem orar, sabia? Dependendo pelo estado de dor que uma pessoa está passando, ela não consegue nem abrir a boca para orar. E aí, o peso da religiosidade, da cobrança, ela te diz que você não é amigo de Deus, que você... Ele vem, sabe? Muito
uma cobrança muito pesada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o melhor amigo. Nós deveríamos investir em relacionamento com Ele todos os dias. Isso é um fato. Mas nós precisamos abrir a nossa boca. Porque é como uma represa. E aí entra o transbordar, né? É como uma represa que se você represa as águas, ela começa a se tornar um esgoto. Se você não gera vida dentro dessas águas, se você não movimenta essas águas, ela começa a se tornar um esgoto. Por que eu tô falando? Eu tô batendo um pouco nessa tecla, porque eu sei que dentro das instituições religiosas há muito preconceito. Há muito preconceito com a terapia, com quem faz terapia, com quem passa por um psiquiatra, com quem tem um estado de depressão. Eu sei, porque por mais que eu já não tivesse sido, uma super preconceituosa, eu tinha resistência. Eu tinha resistência de pensar assim, talvez eu precise... Lázaro foi um grande amigo de Jesus. Talvez eu pensava assim, de precisar me abrir com alguém em um determinado momento da minha vida, eu pensava assim, não, mas eu sou cristã, eu não posso, eu tenho que resolver tudo com Jesus. Deus usa pessoas, pensa, Deus usou até uma mula. Imagina, se Ele não vai usar pessoas, né? Então, é uma mentalidade muito limitante, muito limitante. Então, tome cuidado com ela, porque às vezes não pode ser a sua dor, tá? Aqui vem um ponto importante. Às vezes não pode ser a sua dor e por isso você sobe num pedestal e você condena e julga as outras pessoas. Mas a partir do momento que doer dentro do seu peito, aí é outra realidade. Aí é outra realidade, sabe? E o Senhor, Ele envia pessoas. Tem pessoas que têm um grande, belo propósito. Ele envia pessoas para ajudar. Pessoas onde o permitir ser ouvido, o permitir ser ouvida, vai gerar cura no seu coração. E aí eu estou falando aqui sobre terapia, mas não precisa ser um terapeuta. Ter alguém de confiança, um familiar de confiança, parente de confiança, amigos de confiança. Não passar pela dificuldade sozinho. Não enfrentar a crise sozinho. Não enfrente a crise sozinho. Não pense que... Não se sinta constrangido, constrangida. O preço a ser pago quando você decide passar pela crise sozinho, pela crise sozinha, é muito dolorido, é muito pesado, né? É muito dolorido e muito pesado. Então, compartilhe o seu fardo com alguém, compartilhe a sua dor com alguém, compartilhe a sua angústia com alguém. Se em algum momento você estava passando por alguma dificuldade, você recebeu o acolhimento de alguma pessoa, você sabe muito bem o quanto isso gera um refrigério, o quanto isso gera um renovo, o quanto isso gera uma paz, né? Então, a segunda dica é essa. Sempre ande com mais um. Terceira, será que eu falo toda? Já é 9h58, já deu 50 minutos. Terceira, eu vou falar brevemente. Seja constante nas pequenas coisas. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Manter rotina ajuda muito. E aqui vai um conselho mais prático, né? Que é importante alinharmos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Seja constante. Se esforce em ser constante. Se esforce em ter o seu momento de oração,
em ter a sua prática de atividade física, em cuidar da sua saúde, em dormir bem. Hoje, antes da live, né, eu tava me arrumando e tava passando os meus produtos, fazendo meu skincare, e o Pablo acordou bem nessa hora. E aí, eu vi que ele tava me observando, aí passou um pouquinho, ele começou a rir. E aí ele falou alguma coisa de tipo assim, nossa, que processo, né? Que eu fiz massagem, e fiquei lá um tempão, sabe? Aprendi a gostar muito disso, aprendi a gostar no ano retrasado, eu acho, porque eu tava tendo dificuldade para pegar no sono. E aí eu mudei algumas coisas na minha rotina, fui tirando tela, e fui tendo esse momento, sabe? Um momento onde eu colocava uma música instrumental, acendia uma vela, deixava as luzes do quarto mais apagadas, assim, e ia ter esse momento de autocuidado. E sabe, isso é muito bom, porque o se tocar, sabe? É uma forma de... Imagina o Pablo falando isso. É uma forma de se dar amor, sabe? E aí foi muito engraçado. Ele falou assim, nossa, mas que processo. Eu falei, então, meu bem, vê se envelhece um pouco melhor, né? Porque a consciência de que os 40 logo tá ali, assim, né? Tomar pra lá do que pra cá, tá chegando e eu quero envelhecer bem. Então, além de estar investindo nisso, eu tô tendo um momento de autocuidado, um momento de cuidar do meu corpo e, consequentemente, dormir melhor, me sentir melhor. Então, ter rotina, higiene mental, eu aproveito, faço uma higiene mental. Ter uma rotina é importantíssimo. Orar, trabalhar, cuidar da saúde, dormir bem, se alimentar bem. Não precisa de coisas mirabolantes. Não precisa, simplifique, ainda mais se você está no olho do furacão, ainda mais se você está numa crise. Não deixe de manter uma rotina para que você não se perca no meio do caos. Não deixe de ter uma rotina com pelo menos aquilo que é básico. Uma boa noite de sono, uma boa alimentação, atividade física, né? Monte a sua rotina, mas não deixe. E é muito fácil deixar, porque quando você está na crise, em um estado de crise, você entra em vários estados de fugas emocionais. Fuga da realidade, né? Fuga do estado presente. Então, é um momento onde a gente tem que tomar muito cuidado com vícios, né? Com vícios que vão nos deixar anestesiados com a dor, com a dificuldade que está se passando e, consequentemente, vai te tirar de uma rotina que é uma base. Por que toda vez, alguém me perguntou no começo da live como que era a questão de adaptar o sono, toda vez que eu chego de viagem, eu demoro pelo menos uma semana para me adaptar. Quando eu digo isso, gente, não é só questão de sono e nada. Eu percebo que o meu emocional ele fica mais abalado, porque eu sou uma pessoa que preciso muito de rotina. Enquanto eu estou na viagem, eu estou distraída com outras coisas, eu estou fazendo outras coisas, pega trem e pega ônibus e é uma loucura. Não percebo, mas quando eu volto para casa, o meu corpo, a minha mente, ela sente o peso da falta de rotina. E eu demoro um pouco mais para me adaptar. Eu preciso lidar com os conflitos que eu tenho e tal. Tô abrindo aqui para vocês algo bem íntimo meu, para dizer que a rotina, ela é fundamental. Então, estabeleça um passo a passo de uma rotina, nem que seja básica, sabe? Às vezes você cria coisas mirabolantes na sua cabeça. Nossa, esse ano eu quero fazer isso. E você não faz nada. E você se sente péssimo, péssima. Então, nem que seja o mínimo.
tenha constância. Alguém perguntou o versículo? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Quarta dica. Olhe para o que pode ser feito hoje. Referência bíblica, basta a cada dia o seu mal, Mateus 6,34. Eu amo esse versículo. Amo. Basta a cada dia o seu mal. Tem muita coisa que foge do nosso controle. Essa semana mesmo, eu tive uma percepção que eu fico muito ligada no que vai acontecer. Eu falei, meu Deus... Já aconteceu várias situações, alguém me perguntar assim, Carol, você é ansiosa? Porque eu tenho a síndrome das pernas inquietas. Tenho, gente. Tem até um vídeo meu que alguém fica, por que ela tá balançando as pernas? Tem, gente. Meu pai, ele fica assim, ó, com as duas pernas. Meu pai tem. Ele fica assim, ó, desde pequenininho. Eu lembro que pequenininho eu vinha, deitava sobre o colo dele, ficava... Então, meu pai tem, meu irmão tem, e eu também tenho esse negócio. Já perguntei pro médico, falo, doutor, como é que eu faço pra parar com esse negócio? Porque me dá agonia. Ele falou, Carol, se de alguma forma te alivia a ansiedade, te alivia o estresse, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu copiei ele, eu aprendi com ele, e, enfim, né? Eu não sei quais outros tipos eu tenho também. Vocês têm também, né? Pode dar uma certa agonia para quem está ao nosso lado. Pode dar uma certa agonia para quem está ao nosso lado, mas, enfim. Olhar para o que pode ser feito hoje, por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente fica muito preocupado. Vamos descopiar seu pai. Olha, quando eu tenho consciência de que eu estou fazendo, eu tento parar, sabe? Mas eu não me cobro muito, assim, porque não é algo que me incomoda tanto. E, enfim, o que nós estamos falando aqui? Foque naquilo que pode ser feito, né? Tem gente que come cabelo, tem gente que rói unha. Agonia. Pense naquilo que pode ser feito. Não vem me falar que você não é ansioso, que você não é ansiosa, porque não tem como não viver no mundo de hoje sem ansiedade. Ainda mais se você está na rede social. E eu sei que você está porque você está aqui. Se você é uma pessoa que tem acesso à rede social, pelo amor de Deus, gente do céu, o que isso daqui está criando? Isso aqui está criando um bando de gente doido, tudo doido, tudo atrapalhado da cabeça. Uma das melhores coisas que eu tô fazendo na minha vida, eu acho que eu até compartilhei isso com vocês aqui em alguma live, eu estou excluindo o meu aplicativo do Instagram. Mas está sendo bom. A hora que eu vejo que eu tô começando a ficar ansiosa com isso daqui, eu vou lá, excluo o aplicativo do Instagram. E como é bom. Aí é impressionante. Eu pego o meu celular, eu arranco os cabelos, eu pego o meu celular e eu fico caçando. O aplicativo, gente. Não tô sozinha nessa não, né? Eu sei que eu não tô. E aí você começa a assistir os vídeos aqui ou na outra rede. Mano, quando eu saio do aplicativo, me dá uma crise, assim, eu fico muito pensativa, eu fico, meu Deus, eu não tenho palavras, eu fico assim, o que tá virando na cabeça das pessoas? O Pablo fala que, na verdade, as pessoas sempre foram assim, só que agora elas têm voz, né? Elas podem compartilhar e falar. Elas têm voz para falar aqui, mas é um nível de cobrança, Então, eu acho que uma dica importantíssima, desconecte um pouco.
Desconecte um pouco, guardar o celular na gaveta, tirar de seu alcance. Aqui em casa eu separei uma gaveta, o celular fica dentro da gaveta. E eu sei que é difícil porque a gente trabalha com essa ferramenta, né? A gente resolve muita coisa. Talvez, para muitos, cortar pela raiz é algo muito difícil, mas não se permitir ser totalmente consumido. Não se permita ser totalmente consumido, ser totalmente consumida pela tela de um telefone. Como você tem gastado os seus dias, como você tem gastado o seu tempo. Dá uma olhada aí depois na sua rede social, ou no seu celular. Ele tem um lugar aí que ele diz a quantidade de tempo que você ficou no telefone. E o tempo que você ficou e aonde você ficou. Em quais aplicativos você ficou. É assustador. É assustador e isso nos tira muito da realidade. Isso gera um estado de ansiedade muito grande. Você começa a se comparar com a vida do outro. Você começa a receber um tanto de informação lixo. Lixo. Um tanto de coisa que não é pra você, que não precisa, que não te cabe. Mas você entra num estado de vício. É um estado de vício por uma dopamina barata. E isso te tira desse princípio de olhar para o que pode ser feito, porque você começa a andar distraído com outras coisas. Você se sente distraído. Quantas vezes, gente, a gente compra o que não precisa, compra produto que não precisa, compra coisa que você nem estava pensando em comprar. Óbvio que tem muitas coisas que são legais, dicas legais, claro, mas quantas vezes a gente faz aquilo que não precisa? Ontem mesmo, eu estava comprando uma pasta para cabelo para as crianças, porque eu vi um vídeo falando de uma pomada para o cabelo. Aí eu cheguei a entrar no site. Eu assisti um vídeo. Cheguei a entrar no site. Parei assim e falei, pra que eu tô comprando isso daqui? Pode ser a melhor pasta do mundo pra eles. Pode ser que vai ser algo muito bom. E de fato eles estão precisando de trocar que eles usam. Mas eu falei, eu não vou comprar isso daqui porque eu tô sendo completamente influenciada. Eu não estava caçando isso, eu não quero isso agora. Eu não quero esse problema agora. Rede social virou um lugar de vender. Tá tudo certo. Todo mundo sabe disso. Só que ser um homem e uma mulher madura para saber aquilo que você precisa para governar sobre a sua vida e não ser conduzido por qualquer onda, não é só sobre golpe, gente, mas é ser conduzido, tem muita coisa, 99% não é nem golpe, mas é ser conduzido para algo que talvez você já tem um cenário de coisas para resolver, pensar antes de fazer, maturar a ideia e não ser guiado, levado como uma boiada. Porque isso tudo te tira do que pode ser feito, te tira de ações práticas diárias, né? Como cortar gastos, cuidar da mente, fortalecer os relacionamentos, buscar soluções. E às vezes você está gastando sua energia com algo barato que não vai te trazer resultado. E quinto e último ponto. Tenha uma esperança fortalecida. Tenha uma esperança ativa. Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam em Deus não esperam de forma passiva, mas eles mantêm o coração aberto para recomeçar. Eles mantêm o coração aberto para serem transformados. É manter o coração aberto para que a mudança venha.
né? Nós falamos aqui um pouco sobre a questão da terapia, por exemplo, que se você tem uma mentalidade fechada, você não vai abrir seu coração para viver essa experiência se você precisa, se você sente que você precisa. Por quê? Porque você tem na sua cabeça que quem é cristão de verdade não precisa dessas coisas, a oração resolve, o jejum resolve e a leitura da Bíblia resolve. Amém, irmão? Eu sei que resolve. Deus é poderoso, soberano, mas deixa eu te falar, a dor das outras pessoas às vezes as impedem de abrir a boca para orar, de se prostrar para orar. Entendem? E quando você não tem uma mente renovada, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E quando você não se dispõe a renovar as suas forças, você não vai viver algo novo. Talvez Deus usa pessoas. Talvez aquilo que você tem vivido até aqui já não é mais para esse novo tempo, para essa nova fase, para esse novo ciclo. E a gente volta de novo naquele tempo, naquele ponto. Posso não compreender o que estou vivendo, posso não compreender o que estou passando, mas em algum momento vai fazer sentido. E no momento da dor e no momento da adversidade, você passa entregando sacrifícios de adoração ao Senhor. É no momento que você não quer abrir a boca para agradecer. É no momento que você não tem motivos para agradecer, mas você, em um fortalecimento de fé, você, em uma espera ativa, você age de forma a louvar ao Senhor. Senhor, eu não compreendo o que está acontecendo. Eu não entendo, mas eu confio que o Senhor é bom em todo tempo. Mas eu confio que todas as coisas cooperam para o meu bem. E dessa forma você vai abrindo a sua mentalidade para novas fases. É permitir que o velho vá. É permitir que o novo do Senhor comece, que o renovo comece. E é essa espera nele, Isaías 40:31, essa espera que renova as nossas forças todas as manhãs. Carol, eu já não sei mais o que fazer, já não vejo luz no fim do túnel. Espere no Senhor com uma fé ativa, com uma esperança ativa, com o coração quebrantado, sabe? Essas dicas que eu trouxe para vocês, elas são dicas práticas para ajudar a gente a passar no meio da crise. Então exercite a sua fé. Sempre ande com mais um, nunca esteja sozinho. Permaneça firme na rotina, nas coisas simples. Foque naquilo que pode ser feito. Não foque naquilo que é a realidade de outra pessoa, mas naquilo, o que eu posso fazer para agora? Ou até mesmo para você. Foque naquilo que você pode fazer agora. Como eu posso resolver meus problemas agora? E exercite uma esperança ativa de que novos tempos virão, de que novas medidas de fé, de renovo serão transbordados sobre a sua cabeça, de que talvez o Senhor tenha uma nova fase, um novo tempo. Algo interessante aconteceu na minha terapia. A gente tá ficando bem best, né? Eu tô falando muito da minha terapia para vocês, mas algo aconteceu essa semana. Algo interessante. Eu trouxe para ela alguma situação minha com as crianças. E aí diante da situação, um desafio meu na maternidade, ela falou assim: tá, diante da dificuldade, como você se sente? Diante desse problema, como você se sente? E eu falei assim: eu me sinto culpada. Novidade, né? Maternidade, culpa, novidade, assim. Ó, o que é isso? Não se conhece. Culpada. Eu me sinto culpada. Ok. Seus filhos fizeram algo bom, aconteceu uma situação boa, deram uma resposta boa diante de um conflito. Como você se sente?
é mérito deles. Aí ela falou assim, mas por que não é mérito seu? E eu senti aquele conflito interno. Eu falei assim, fato. A mãe, ela é assim. Deu ruim, é culpa dela. Os pais não são do mesmo jeito, glória a Deus. Porque se fosse, a gente tava todo mundo enrolado. Glória a Deus. Deu ruim. Culpa é do diabo, não é? É do diabo, não é de Deus. Eu concordo plenamente com você. Mas é uma coisa que toda mãe tem que lutar todos os dias. Todos os dias, toda mãe tem que lutar contra a culpa. Porque quando dá errado, tem mães aqui, concordam comigo? Quando dá errado, o que eu fiz de errado? Aonde foi a minha falha? Quando o filho acerta, ainda mais quando eles começam a crescer e você vê que tem uma autonomia maior, quando o filho acerta, ele deu a resposta certa. Óbvio que ele deu a resposta certa, mas ele deu a resposta certa porque teve uma mãe que o instruiu em algum momento, que o preparou em algum momento, que cuidou dele em algum momento, que o capacitou em algum momento. Por que é tão difícil pra gente enxergar isso? Por que é tão difícil reconhecer esse valor? Reconhecer o bom fruto das nossas mãos. Eu não sei por que eu tô falando isso. Não sei qual era a conexão que eu tava fazendo com o conteúdo, mas talvez alguém precise ouvir isso daqui hoje. Reconheça o bom trabalho das suas mãos. Não carregue só o peso da culpa. Na verdade, o peso da culpa, você lança ele fora e troca pela carga, pela boa carga da gratificação. Ah, Carol, mas ele fez certo por escolha dele. Foi, mas por quê? Porque ele teve alguém que em algum momento o instruiu, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, porque todas somos imperfeitas, todas somos. É porque a gente quer acertar muito como mãe. A gente quer acertar muito como mãe, mas a gente não pode se esquecer que nós somos seres humanos, que nós somos pecadoras, que nós somos falhas do mesmo jeito e que a gente vai errar. Tá tudo bem. Um filho meu hoje descobri um erro dele aqui, ele chorou. Falei, filho, foi ruim o que você fez, mas vamos não cometer esse erro de novo. A mamãe te entende. Eu também já errei assim. Eu como pai também. Muito bem. Gente, seja benevolente, seja benigno consigo mesmo. Benevolente consigo mesmo. É importante, viu? Para a carga não ser tão pesada. Gente, meus queridos e minhas queridas, já passamos do horário. Mais de 1 hora aqui. Vou encerrar a live. E eu vou pensar a forma talvez de repor as lives que eu não fiz nas outras semanas e compartilho com vocês, tá bom? Que o Senhor abençoe muito vocês, que você se sinta fortalecido e fortalecida por essa live de hoje, que ela te ajude a passar pela crise com mais leveza. Que eu possa ter trago para você algumas ações práticas para passar pela dificuldade com mais leveza, com os olhos voltados para Cristo, com o coração renovado, com as forças renovadas, viu? E vai passar, nada dura para sempre, só o amor dele. O amor dele não muda, é eterno, mas nenhuma circunstância que nós passamos é eterna, não dura para sempre. A palavra diz que o choro pode durar 1 noite, mas a alegria vem pela manhã, viu? Então, exercite a sua fé e tenha uma esperança
ativa, de que algo novo, de que algo novo, você está sendo preparado e preparada para algo novo. Ó, estou sendo convocada para ir para a sala, estão me esperando. Um beijo para vocês, gente. Um excelente feriado. Fiquem com Deus, tá?